Seja muito bem-vindos à live Renda Passiva. Eu sou o Vinícius Hidalgo, educador financeiro, e nessas lives eu trago conteúdos que vão te ajudar a criar e aumentar o teu patrimônio todos os meses, fazendo o dinheiro trabalhar para você e te gerando renda. Então, vamos pro vídeo. Começando mais uma live, o tema de hoje são as 5 atitudes que fazem o investidor perder dinheiro. Essas atitudes que fazem o investidor perder dinheiro são tudo questões comportamentais. São tudo fruto das suas decisões. O investidor, muitas das vezes, principalmente aquele que investe em renda variável, ele quer culpar o mercado, ele quer comprar a governança, quer culpar a governança da empresa, ou, em alguns casos, quer culpar a corretora, quer culpar o banco. Mas tudo é fruto das decisões dele e tudo são frutos das atitudes, e as atitudes são decisões comportamentais. Eu vou explicar para vocês quando eu estiver explicando as 5 atitudes. A primeira atitude, o primeiro comportamento que faz o investidor perder dinheiro, e eu acho que é a principal, é o medo de perder dinheiro quando você investe. O medo de você perder dinheiro faz você perder. Porque o que acontece? Quando você deixa o teu dinheiro, por exemplo, em um banco tradicional, teu dinheiro está em um banco tradicional, por quê? Porque na sua cabeça, ou na cabeça do investidor mais conservador, o banco tradicional, por ele ter nome e por ele fazer parte daquele grupo dos 5 ou 6 maiores bancos do país, o dinheiro dele está mais protegido. Então ele acaba deixando nesses bancos e muitas das vezes o dinheiro está na poupança. Tá? O dinheiro está na poupança. Então a poupança, ela perde sempre para a inflação. A inflação sempre vai estar ganhando da poupança. Então o medo de perder faz você perder. Ou então o investidor que tem medo, ele está investindo em, por exemplo, um CDB. Só que o CDB de banco tradicional, ele paga em média 85% do CDI. E com o desconto de imposto de renda, ele acaba perdendo mais dinheiro. Ou seja, o medo de perder, ele tem uma falsa segurança de o dinheiro estar investido em um banco grande e ele perde dinheiro. Ou então, ele vai na confiança do gerente, porque o gerente é quem entende de investimento e ele que está indicando, e a pessoa, por ter medo de fazer algo sozinho, acaba deixando o gerente, indo na opinião do gerente, no palpite, na indicação do gerente. Por isso, o medo de perder, ele é uma das principais características de quem perde dinheiro. Só que quando você adquire conhecimento, você não tem por que ter medo de perder dinheiro quando você investe, porque você vai investir com segurança. E eu tô aqui para isso, nessa série de lives e na maratona e no workshop, para passar essa segurança para vocês. A pessoa que tem medo, ela tem uma característica paralela ao medo, que é o ceticismo. Então, ela acha que ela é tão cética que ela acha que ela nunca vai aprender a investir. Ela meio que bloqueia. Ela se torna uma pessoa cética. Ela acha que ela não vai aprender a investir, ou que se ela investir ela vai perder dinheiro. E uma pessoa que tem medo de perder dinheiro, ela se torna uma pessoa preguiçosa. Então o medo, ele te torna uma pessoa cética e ele te torna uma pessoa preguiçosa. E a pessoa preguiçosa, ela nunca vai estudar sobre investimento. Nunca. A pessoa que tem medo é uma pessoa que está sempre na zona de conforto. É uma pessoa que acredita que ela nunca vai evoluir financeiramente, que nunca vai ter crescimento financeiro. E ela, por ela acreditar ou ela desacreditar, ela tem preguiça de correr atrás. E você selecionar, agora, o que não é ter medo, né? Então, pô, Vinícius, mas eu tenho receio, eu vou investir, mas eu estou escolhendo meus ativos com calma. Então, não tem problema você deixar o seu dinheiro na poupança hoje e para selecionar, para estudar sobre investimento. Isso é você ter cautela, isso não é você ter medo. O ter o medo é você já bloquear a possibilidade de você aprender a investir seu dinheiro. Investir fora dos bancos. Investir em algo que não é tradicional. Por quê? Como eu falei nas primeiras lives, o nosso ambiente nos moldou para a gente conduzir a nossa vida dessa forma. Na escola não ensinaram para a gente sobre educação financeira e investimento. A nossa família não ensinou pra gente, e o nosso ciclo de amizades também não ensinou pra gente a investir através de corretoras,
nossos investimentos sempre foram feitos através do banco e na maioria das vezes foram feitos em poupança. Eu sei disso porque a Caixa Econômica Federal, a empresa onde eu trabalhei, ela tem um market share de poupança de mais de 70%. O que significa isso? Significa que 70% das poupanças abertas no Brasil estão na Caixa Econômica Federal. Então tem gente que tem muito dinheiro na poupança, muito, milhões de dinheiro na poupança, e está perdendo dinheiro para a inflação. Não que uma pessoa que tenha R$1 milhão dentro de uma poupança, ela esteja muito preocupada com o rendimento, mas eu acho uma ignorância você deixar o seu tanto dinheiro assim parado lá, sendo que você consegue rentabilizar muito isso. A segunda atitude: investir sem saber o que você está fazendo. Essa é a segunda atitude que faz com que o investidor perca dinheiro. Eu chamo do investidor aventureiro. Tá? Não sei, para quem está acompanhando as lives, no começo, o contexto dessa maratona de lives é a gente passar pelos ciclos do investidor, que era o investidor, a pessoa que não investe. Então as primeiras lives foram nesse sentido. Depois o poupador, o investidor passivo, o investidor aventureiro e o investidor profissional. Hoje nós estamos falando aqui dessa transição do investidor passivo para o investidor aventureiro, o cara que começa a tentar ali investir, mas por conta própria e arriscando muito do seu dinheiro. E o investidor aventureiro, ele muitas vezes ele investe o dinheiro dele sem saber o que ele está fazendo. Primeira coisa, ele não sabe o seu perfil, ele não sabe se o perfil dele, como eu passei para vocês, se é conservador, moderado, arrojado ou agressivo, ele não sabe. Outra coisa que faz você perder dinheiro é você não ter um objetivo claro para que você está investindo. Mandei um áudio explicando isso lá no grupo do Telegram hoje. Você tem que ter um objetivo claro para que você está investindo. Então você pode investir para ter segurança, para ter rentabilidade, para ter liquidez. Você pode investir para criar sua reserva de emergência. Você pode investir para criar a sua reserva de oportunidade. Você pode investir para sua aposentadoria. Você pode investir para diversificar seus investimentos. Então tem que existir um objetivo nos seus investimentos. Quando você não tem um objetivo, você não sabe nem o que você está fazendo, nem o para que você está fazendo, tá? Outra atitude que faz o investidor perder dinheiro é ele investir sem conhecer as taxas referenciais. Você tem que entender o que é uma Selic, um CDI e uma inflação, um IPCA. São taxas referenciais que vão nortear a tua comparação, para você saber como o teu investimento está se comportando. Se ele está ganhando da inflação, se ele está acima do CDI, se ele está acima da Selic. Agora, se você não sabe o que são essas taxas referenciais, você não tem como se nortear. Porque muitas das vezes você está investindo em renda variável, está investindo em fundo imobiliário e ações, só que mesmo em ativos com maior probabilidade de rentabilidade, você está perdendo às vezes para o CDI. Então não faz sentido. Só que você nem sabe o que está fazendo. E aí é quando você perde dinheiro investindo aí em renda variável. Investir sem saber o que é renda fixa e renda variável. O investidor ele tem que saber o que é uma coisa e o que é outra. Renda fixa, vou resumindo, é tudo aquilo que tem prazo, que é fixo. Você tem o pós-fixado e o pré-fixado. Então, sempre na renda fixa você vai saber ali quanto você vai ganhar. No pós-fixado vai ser uma taxa, você vai ganhar um Selic, um CDI ou IPCA. Se for no pré-fixado, você vai saber qual que é a taxa efetiva, 4, 6, 7%. E ela tem um prazo. A renda fixa tem um prazo. A renda variável, você não sabe quanto você vai ganhar e ela não tem prazo. Você investe, você compra a cota de fundo imobiliário e você vai ter essa cota para sempre. Você vai comprar ações da empresa, você vai ter ações dessa empresa aí para sempre. Então o investidor ele tem que entender o que é uma coisa ou outra. Se você não entender, você vai investir mal o seu dinheiro e vai perder dinheiro. Boa noite, Ronaldo. Bem?
Bom, outra coisa que o investidor perde dinheiro, e aqui perde muito dinheiro, é quando ele não sabe investir e quer investir no mercado financeiro, ou quer investir no mercado imobiliário, ou quer investir em negócios. Só que no mercado financeiro, quando você começa a investir, você até consegue investir com pouco. Mas quando você está investindo muito dinheiro sem saber o que você está fazendo, você pode perder dinheiro. Quando você vai investir no mercado imobiliário, se você investir, por exemplo, em um mercado imobiliário onde o teu objetivo é comprar e vender, e o cenário econômico está mostrando que negócio em imóveis está sofrendo e está diminuindo aí a venda de imóveis. Então você compra um imóvel, mesmo que você compre mais barato, e para vender mais caro não consegue. Eu vou contar uma experiência minha. Quando eu não entendia nada, eu comprei um imóvel com 20% de desconto e achando que ia ganhar dinheiro com ele, acabei vendendo esse imóvel com 25% de desconto, ou seja, perdi 5%. Só que eu não perdi só 5%, porque eu precisei do dinheiro. Eu não perdi só 5%, eu gastei com ITBI, gastei com processo judicial, porque eu comprei o imóvel em uma recuperação judicial, e gastei dinheiro com documentação. Então, ouço muita gente falando que quer investir em imóveis, mas não entende de cenário econômico. Eu não falo nem de mercado imobiliário, mas você tem que entender de cenário econômico. Você vai comprar um imóvel para alugar. E aí você compra um imóvel em uma região onde vários imóveis estão para alugar. O que isso significa? É um sinal do mercado que aquela região sofre uma vacância, ou seja, tem pouca gente procurando morar naquela região. E aí você vai lá e compra o imóvel. Aí sim é o cenário imobiliário da região. Então, percebe que antes de você investir, tanto no mercado financeiro quanto no mercado imobiliário, você tem que avaliar todas as nuances e cenários. Mesma coisa investimento em negócios. Você quer investir em um negócio, vamos supor que você recebe um convite de um sócio para você investir em um negócio, onde é um negócio que ele não tem escala, é um negócio que não está na internet, é um negócio que não tem tecnologia. Provavelmente é um negócio que está fadado ao fracasso. Porque são conceitos básicos para você abrir uma empresa, né? Ter poder de escala, ter inovação, investimento em inovação e estar na internet. Se o negócio não está na internet, esquece. Saiba que você está fazendo um mau investimento e você vai perder dinheiro. Só que quando você perde dinheiro em imóveis, perde dinheiro em negócio, você perde muito dinheiro, não é pouco. Porque não são negócios baratos, né? Outra coisa, investir por conselho dos outros faz você perder dinheiro. Você não tem que acreditar no que o gerente fala, no que seu amigo fala, no que seu pai fala. Você não tem que acreditar nem no que eu falo. O conhecimento que você adquire aqui, eu acho que eu falei isso em todas as lives. Por que eu falo isso? Porque eu quero realmente, eu me importo realmente com cada pessoa que está assistindo, que está pegando essa informação. Então, se você pegou uma informação na internet, ou seja, por mim ou por outra pessoa, se o gerente do banco te indicou alguma coisa, anota, vai e pesquisa. Vê se aquilo ali é verdade e se aquilo serve para você. Ontem eu posso ter falado aqui sobre tesouro pré-fixado, mas pode não ser uma boa opção para você. Tem vídeo meu falando de debenture, mas pode não ser uma boa opção para você, apesar de ser uma boa opção. Eu tenho vídeo meu falando sobre fundo imobiliário, tem vídeo meu falando sobre fundo cambial, fundo multimercado, fundo de ações, fundo de renda fixa, mas pode não ser um bom investimento para você. Então você não tem que acreditar nos conselhos que as pessoas dão. Você tem que colher informação e depois pesquisa. Muita gente me manda mensagem: onde é melhor investir? Primeiro, se você pergunta para uma pessoa onde é melhor investir, você tem que investir em conhecimento. E
o Google tá aí para tirar um monte de dúvida sua. Então tem gente que me pergunta sobre o IBR, tem sobre ações, sobre fundo imobiliário, sobre tipo específico de fundo. Ah, me fala sobre o fundo MOL 11. Não é mais fácil, olha só, não é mais fácil você digitar no Google MOL 11, entrar no site do fundo, entender como é que ele funciona e avaliar o histórico dele, se ele está alto, se ele está baixo para o preço, analisar qual que é o patrimônio desse fundo, o número de cotistas. Vai na fonte, você não precisa perguntar para outra pessoa. Isso para tudo com relação a investimento, tá, gente? Isso é muito valioso. Agora, uma coisa que é válido você perder dinheiro é quando você está investindo para aprender. Então, entrou no investimento com pouco para aprender. É que o pouco, ele vai depender de muito do tipo de ativo. Então, se você vai investir num Tesouro Selic, você vai colocar R$ 106,30, você vai investir no Tesouro Selic para aprender. Se você for investir num título pré-fixado, você vai investir de R$ 35, R$ 38 num título pré-fixado no IPCA. Agora, se você vai investir em um CDB, no mínimo você vai investir ali R$ 1.000. E esses R$ 1.000 ele vai ficar preso no prazo da carência. Quando você vai investir em ações, você consegue investir no mercado fracionário. Com R$ 10 você compra uma ação. Se for ação da Oi, você compra por R$1. Para você aprender, para entender como é que funciona a parada, entendeu? Então, quando você perde dinheiro onde você está aprendendo, é um aprendizado válido, é uma experiência válida. Porque não tem jeito, quando você está fazendo negócios, quando você está investindo, vão existir momentos que você vai perder dinheiro, principalmente quando você está indo já para renda variável. Então, eu fiz uma consultoria, uma pessoa que queria investir em renda variável, e depois a gente fazer essa consultoria, a gente decidiu que a gente ia alocar uma parte do dinheiro dela em fundo de ações. O fundo de ações, o mínimo que era investimento era 500, e eu expliquei para ela colocar R$500, para ela entender como é que funciona o fundo, o comportamento e tal. E ela colocou logo R$5.000. Ah, não, vou colocar R$5.000. Beleza. E logo depois estourou a crise, a bolsa despencou e o fundo despencou. Ela aprendeu que situações econômicas fazem a renda variável variar para baixo quanto para cima. Ponto. E os fundos de investimento em ações, eles também são impactados. Porque o fundo de ações, 67% do papel dos ativos que o banco investe tem que ser ações. Então, dentro do fundo tem lá ações Magazine Luiza, Lojas Renner, Petrobras, Vale, várias ações. Então, é uma forma de você diversificar e entregar na mão de gestores. E ele investiu para aprender, só que ele pagou caro pelo aprendizado. Mas tudo bem. Depois a gente tivemos uma outra consultoria e falei para ele, relaxa que isso volta, isso recupera. Ao longo prazo, a bolsa ela sempre recupera. Tá? Inclusive, muitas pessoas, por muito tempo, esperaram esse momento de agora. Foi quando eu falei que quando você tem caixa, né, quando você tem dinheiro investido, que você já criou sua reserva de emergência, você está investindo ali, você pode investir um montante em algo conservador para formar uma reserva de oportunidade, para quando houver oportunidades dessa, você ter dinheiro para investir. Você comprar ações com 30%, 40% do preço dela, abaixo. Tá? Então vale a pena você aprender, investir para aprender, mesmo que você perca dinheiro. Terceira atitude do investidor, aqui já mais direcionado para a renda variável, mas que é importante que fique essa lição para quando vocês começarem a investir em ações, ou se vocês estão começando a investir em ações. Como é que o mercado funciona de ações? Se existe otimismo, as pessoas começam a comprar. Se existe pessimismo, as pessoas começam a vender. Quando as pessoas começam a comprar, as ações aumentam. Quando as pessoas começam a vender desesperadamente, as ações caem. Então, qual que é uma das características que fazem com que as pessoas percam dinheiro? Comprar por impulso porque está todo mundo comprando.
Então, agora, um monte de gente comprando Oi. Porque a ação aí a ação estava 50 centavos, estava R$1 agora. Quem comprou por 50 centavos ganhou 50%. E aí todo mundo começou a comprar. Aí pode chegar em determinado momento o mercado analisar que essa compra foi só um impulso e que a empresa ainda está altamente endividada e que ela não vai sair desse endividamento, e as pessoas começam a vender. E aí quem comprou agora começa a perder dinheiro, porque ela foi no efeito manada. Então, quando a ação começa a subir, você tem que entender o porquê que ela está subindo. Se não é um efeito do mercado, ali com compras excessivas, com ordens excessivas, que está fazendo a ação subir. Ok? Outra decisão que o investidor tem que faz perder dinheiro é quando a ação começa a cair, ele vender. Então, na crise agora teve muito disso. O camarada comprou um lote de ações lá, vamos supor que ele comprou R$5.000 em 2, 3 lotes de ações. E aí estourou a crise, a ação começou a cair, ele ficou desesperado e com medo de perder mais, vendeu. Ou seja, quando a ação estava desvalorizada, então vamos supor que a ação custava R$100. E aí a ação caiu para R$60. Ele tinha um lote de 100 ações. A ação dele de R$60, ele continua com o lote de ações dele de R$100. Ele continua com o lote de 100 ações. Então, ele não teve prejuízo por enquanto. Ele só teve uma desvalorização da cota. A partir do momento que ele vendeu as cotas, aí ele assumiu o prejuízo. Só que uma coisa que tem que ser entendido quando se fala de bolsa é que a bolsa, ela sobe caindo, né? Então, vou desenhar aqui. A bolsa, ela sobe caindo. Ela sobe caindo, certo? E o inverso é a mesma coisa. Ela cai subindo. Só que se você pegar um histórico de longo prazo do Ibovespa, da Bolsa Brasileira, ela tem uma rentabilidade de mais de 1.500%, né? Desde 85 para cá. Então, esse valor dessa ação de R$60, se o investidor ele não se desfazer dela, e assim, lógico, eu estou falando se for uma empresa bem fundamentada, com uma boa governança, e que você sabe que a queda foi devido a uma queda geral, né, como houve. Você pode ficar seguro que essa ação ela vai voltar para o preço de mercado dela. Tá? Diferente se for uma empresa com histórico de fraude na contabilidade, fraude no balanço, fraude na DRE. Aí você tem um problema. Só que o investidor inexperiente, ele simplesmente na queda, ele vai vender, e o investidor experiente, na queda, ele vai comprar mais. Quarta atitude que faz o investidor perder dinheiro é ele não diversificar. A diversificação, ela te protege. Então, quando você não está diversificado, por exemplo, em renda fixa, na verdade, você está deixando de ganhar, você está deixando dinheiro na mesa, porque não tem rentabilidade, né? Renda fixa não tem rentabilidade. A não ser que você diversifique ali em algo pré-fixado ou numa debênture. Ali sim você tem rentabilidade. Então, na diversificação você protege e tem rentabilidade. Quem não diversifica, se você é conservador ao extremo, você vai deixar de ganhar, vai estar ali sempre ganhando a taxa Selic. Porque a taxa Selic ela vai estar ali sempre um pouco acima da inflação. E se você não diversifica em um fundo pré-fixado, em um ativo pré-fixado, você fica refém de uma única rentabilidade, de um único ativo. Você não tem possibilidade de ganhos maiores. Então, o investidor, que ele já tem experiência, que ele já criou a reserva de emergência, ele começa a diversificar os seus investimentos. Então, ele vai colocar na renda fixa e depois ele vai começar a diversificar na renda variável. Na renda fixa, ele vai diversificar entre ativos do governo, focado em proteção. Depois ele vai diversificar em ativos de longo prazo, algo pré-fixado. E, se possível, ele vai diversificar também em debêntures, a longo prazo.
Depois ele vai diversificar o investimento dele em renda variável. Ele vai comprar cotas de fundo imobiliário, que tem oscilação menor do que ações, e depois ele vai investir em ações, já se expondo mais ao risco, mas bem fundamentado em ações ali, grandes empresas. E depois ele pode diversificar o portfólio dele de ações com small caps, que são ações menores, onde o foco não é dividendos, não é distribuição de lucro. O foco é o ganho de capital, é o crescimento da empresa. Tá? Então, diversificação, a falta de diversificação é uma das atitudes que faz o investidor perder dinheiro. Concentrar dinheiro em imóveis. Então você não diversificou, tá tudo em imóvel, né? Não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer investidores que têm ali muitos imóveis, mas só tem imóveis. Eu conheço bastante gente. O que acontece? Quando o teu investimento está concentrado em imóveis, o teu dinheiro está imobilizado. Então, em uma emergência, como aconteceu comigo, você vai ter que vender o imóvel abaixo do valor do mercado. Ou então, você pode sofrer a vacância, que é o teu imóvel não alugar e você ficar ali meses sem alugar. Para você se proteger disso, quando você investe em imóveis, por exemplo, você pode investir em fundo imobiliário, porque para tudo que você vai investir em imóveis, tem um fundo imobiliário que faz. Então, se você quer investir em imóvel para comprar e vender, existem fundos imobiliários que fazem isso. Quando você vai investir em imóveis para alugar, tem fundo imobiliário que faz isso. Inclusive, não é aluguel de um imóvel, são aluguéis de vários imóveis. Galpões logísticos, shopping, lajes corporativas. Então, você coloca teu dinheiro em um ambiente diversificado, não está concentrado em um único imóvel. Você diversifica dentro do próprio fundo. E aí, se você quiser diversificar mais, você pode comprar 3 fundos de investimento imobiliário que eles já são diversificados dentro da sua carteira. Então, você compra um fundo imobiliário que investe ali em 5 shoppings. Você pode comprar um fundo imobiliário que investe ali em 5 galpões logísticos, ou depois você investe em outro fundo imobiliário que investe em galpões logísticos, shoppings, e tem uma carteira variada ali, não tem uma concentração em setor. Então você consegue diversificar dentro do fundo imobiliário. O risco que você corre é bem menor do que você investir em imóveis, em um único imóvel. Ou você concentrar todos os seus investimentos em negócios. Aí eu acho que é um perfil extremamente agressivo que não vale a pena. Eu gosto de investir em imóveis, o meu perfil de investimento é agressivo, então eu gosto de investir em imóveis e gosto de investir também em negócios. Mas é tudo diversificado. Eu também estou no mercado financeiro, eu estou na renda fixa, eu estou na renda variável, eu estou em imóveis, estava em imóveis, né? Eu vendi um imóvel agora, o único que eu tinha de investimento, só que faço investimento em negócios. E estou planejando investir em um novo agora, daqui a alguns meses, ou mês que vem, não sei. Por quê? Porque investimento em negócios são os investimentos mais lucrativos, mas ele é para um perfil agressivo. Vinícius, você sempre teve perfil agressivo? Não. Há uns anos atrás eu nem sabia investir, nem sabia o que era perfil. Investia meu dinheiro lá errado, no próprio banco, no próprio Caixa Econômica Federal. Perdia dinheiro para inflação. Isso é uma construção. É uma construção, é passo a passo. Primeiro você investe de forma conservadora, depois de forma moderada, e você vai estudando para você se tornar mais arrojado. E nem todo mundo é agressivo. Nem todo mundo quer colocar o dinheiro na mão de outras pessoas, porque quando você tem um perfil agressivo, que você vai investir em negócios, o teu dinheiro está na mão de outra pessoa que vai fazer a gestão total. E aí tem que ter uma relação muito boa de confiança. Tá? Então, para a gente finalizar, uma dica para você não perder dinheiro quando você vai começar a investir. Primeiro, depois da reserva de emergência, você vai fazer a sua reserva de emergência, provavelmente em um tesouro ou um fundo DI, taxa zero. E depois você vai diversificar os seus investimentos. Depois que você faz sua reserva de emergência, você vai diversificar. E aí você pode
optar por diversificar dentro da própria renda fixa, que é um pouco mais conservadora, em títulos pré-fixados, debêntures. Você pode diversificar em fundos de investimentos, onde outras pessoas capacitadas vão fazer a gestão do teu recurso. Então você vai colocar em um fundo de ações para outras pessoas comprarem ações e te pagar o lucro. Ou você vai colocar em investimento em fundo cambial, que investe em dólar, ou em títulos públicos do Tesouro Americano, ou papéis do Tesouro Brasileiro negociado lá fora. Então você compra em dólar. Então vamos supor que você tem um projeto, aí é que eu falo de você ter objetivo. Vamos supor que você tem um projeto para viajar para os Estados Unidos ou morar nos Estados Unidos daqui a uns 2, 3 anos. O que você faz? Você tem um objetivo de morar fora, você cria um investimento com objetivo para você ter dólar ou proteger o dinheiro do dólar daqui a alguns anos. E aí você pode investir através dos fundos cambiais. E é uma forma de você diversificar também uma parte da tua carteira em fundos cambiais. E depois você coloca uma parte... Nossa, tem um cacete. Então, depois da reserva de emergência, você vai diversificar seus investimentos. E depois, uma porcentagem, você vai colocar em renda variável. Então, você vai começar a colocar o pé na renda variável. Eu aconselho você começar com fundos imobiliários, cotas de fundos imobiliários, e depois ações. E aí vamos para a quinta atitude que faz o investidor perder dinheiro, e aí já é uma parte de planejamento, é você ter objetivos de longo prazo. Quando o investidor ele não tem objetivo de longo prazo, ele fica querendo ganhar dinheiro no curto espaço de tempo. E qual que é o grande mal disso? Quando você investe na renda fixa e você não tem objetivo de longo prazo, você vai pagar muito imposto de renda. Então, se você não perde dinheiro, você vai deixar de ganhar. Então, a tua rentabilidade vai ser muito pequena. Porque de 0 até 181 dias, de 0 até 180 dias, você paga 22,5% de imposto de renda sobre o rendimento. Depois de 181 dias até 360, você paga 20% de imposto de renda. De 361 dias até 720, você paga 17,5% e a partir disso você paga 15%. Então, a renda fixa ela premia o investidor de longo prazo, porque ele só vai pagar 15% de imposto de renda. Então, Tesouro cobra imposto de renda, CDB cobra imposto de renda, LCI, LCA não cobra, LC cobra imposto de renda. Debêntures, tem debêntures que cobra e tem debêntures que são incentivadas que não cobram imposto de renda. Quando você for investir em debêntures, essa é a melhor opção, debêntures incentivadas. Tem vídeo no canal falando só de debêntures. Então você tem que ter um investimento de longo prazo. Quando você investe na renda variável, que teu objetivo não é de longo prazo, você vai ficar querendo comprar e vender ações o tempo todo. Então a ação ela valoriza um pouquinho, aí você vende. Aí ela desvaloriza, você fica com medo, você vende. Então, existe uma característica do investidor de bolsa que é o buy and hold, você compra e segura. Existe o swing trade, que é aquele cara que compra, espera uma alta e vende, mas é o cara profissional que fica ali, trabalha só com isso. Investidor pessoa física comum, ele vai comprar, montar a carteira de ações dela e vai deixar. Aí você pode adotar dois tipos de investimento, né? Uma focada em dividendos, que é na distribuição de lucros, você vai comprar ações de empresas que focam na distribuição de lucro, ou você vai comprar empresas que focam no ganho de capital, que é no crescimento da empresa, consequentemente na valorização da ação. Mas você só vai ter ali resultado com esses investimentos no longo prazo. No curto prazo, se você tiver objetivo de curto prazo, você vai perder dinheiro em qualquer circunstância. E aí, uma coisa, a maravilha dos investimentos, ela tem um nome. Se chama juros compostos. Se você for no Google procurar um simulador de juros compostos, faz um cálculo de você investindo, por exemplo, R$1.000 a 1% que seja. R$1.000 a 1% todo mês em 5 anos. Você vai ver que a tua rentabilidade é mínima. Só que se você colocar R$1.000 em 20 anos, você vai ver que a sua rentabilidade vai ser muito alta. Por quê? Porque é o juros sobre juros. Quando você corta o teu investimento, quando o seu investimento não é de longo prazo, você corta os juros compostos.
e você se exponha a outros riscos desnecessários. Então, quando você está investindo, foca sempre em longo prazo. O Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele tem um ensinamento dele lá que é muito valioso. Ele fala que todo o teu dinheiro que você investiu, ele vira teu funcionário, ele nunca mais sai da tua carteira. Ela faz parte do teu patrimônio. Então, investiu, aquilo ali é para o dinheiro trabalhar para você. E você só vai conseguir fazer isso investindo a longo prazo. Beleza? Então, fechamos hoje, mais cedo, com 40 minutos. Se alguém tiver pergunta aí, manda aí. Espero que vocês tenham anotado essas atitudes. Serão muito valiosas na construção do investimento de vocês e do patrimônio, tá? São atitudes que eu fazia e que hoje eu não faço e que eu sempre estou me policiando para não fazer. Foram atitudes que me estruturaram para começar a investir e que mantém meu patrimônio crescendo ali com constância, com crescimento constante mês a mês. E se você for analisar outros investidores, você vai ver que esses comportamentos eles são parecidos, né? São parecidos. Só pra gente revisar então. Ele não tem medo de perder o dinheiro, mas ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não tem medo, sabe o que tá fazendo. Ele não compra no impulso. Não compra no impulso, então ele não compra na alta e vende na baixa, por exemplo. Ele aproveita a baixa para comprar mais. Ele diversifica a carteira e ele tem um objetivo de longo prazo. Beleza? Boa noite para vocês. Obrigado pela companhia e até amanhã às 18 horas. Tchau, gente.